Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo pela TV Câmara, também pelo canal da TV OAB Caruaru no YouTube, e agradecer aos presentes aqui, nosso amigo Bruno Bacelar, sempre presente em nossas lives, participando aqui no nosso chat, Dr. William Júnior, também nosso conselheiro da OAB Caruaru, e eu gostaria, assim, de passar a palavra para a doutora Sara, para ela continuar com sua exposição, e você falou em tragédia, justamente essa questão da responsabilidade. Tem aquela tragédia de Brumadinho, né, que também, assim, foi algo que tomou uma repercussão mundial, né, doutora? É. Na realidade, todos os desastres ambientais que a gente vê são desastres ambientais que vieram, muitas vezes, de uma empresa, por exemplo, que poderia ter adotado uma metodologia de compliance, que poderia ter agido em conformidade. A gente já sabe, como advogados, né, pessoas que atuam no direito, a gente já sabe que é uma obrigação legal de todas as empresas estarem em conformidade com as leis. Então, afinal, o que seria o compliance se todo mundo já é obrigado a estar em conformidade com as leis? Mas o compliance, na verdade, vai muito além de estar em conformidade. Vai além disso. Tenta mostrar para as pessoas que estão adquirindo o produto de uma empresa qual que é a importância social daquela empresa, quais são os valores daquela empresa. E dentro disso entra o compliance ambiental. Mostrar que existe um valor ambiental. E não apenas um compliance ambiental de falso, sabe? Falar que você se importa com as questões ambientais. Não é isso, é realmente uma importância e ações voltadas para isso. No compliance a gente fala, né, que são três partes do compliance, que é a mensuração do risco, a mitigação do risco e a avaliação contínua e revisão desse processo. Então, primeira coisa, quando você pensa em instituir um compliance ambiental dentro de uma empresa, mensurar o risco que aquela empresa pode trazer. E muitas empresas que são potencialmente poluidoras, elas já têm a mensuração, a ideia dos danos que ela pode causar ao meio ambiente. Então, o compliance ambiental, ele vem para mensurar aquele risco que aquela atividade pode estar exercendo em cima daquela população, ou daquela região, ou da água, ou do resíduo sólido. Então, o impacto que aquela empresa, por exemplo, tem em cima de algum recurso natural, mitigar de alguma forma esse risco, e aí está o compliance, você entrar numa empresa, fazer o levantamento daquela empresa, de quais são os possíveis danos daquela empresa, os possíveis riscos que tem ali, uma educação ambiental para os colaboradores, e então uma avaliação contínua e uma revisão desse processo que foi instalado. Então, muita gente confunde, né, o termo do compliance com a auditoria, mas na realidade a auditoria é um dos passos dentro do compliance, porque a auditoria ela vai manter a atualização daquela norma que foi criada no compliance. Então, o compliance ambiental, ele na verdade no começo dessa discussão sobre o compliance na área empresarial, na área trabalhista, ele não foi muito bem recepcionado. Inclusive os profissionais da área que já implantavam esses programas de regularização, eles não entendiam muito bem qual era a função do advogado ambiental dentro desse processo. Eles não entendiam, na realidade, a importância desse advogado. Por que um advogado ambiental é necessário nesse programa de regularização? E aí, então, com esses vários desastres, com a pandemia, que também é um resultado de um desastre ambiental, também isso vem mudando a concepção das pessoas, isso vem mudando a mentalidade das pessoas. Então, as pessoas estão mais abertas para um programa de compliance que envolva mitigação, mensuração e avaliação dos riscos ambientais para uma empresa, por exemplo. A gente teve, no final de 2019, um projeto de lei, né, na Câmara dos Deputados, do deputado Rodrigo Agostinho, e a projeto de lei 5442, e ele fala exatamente sobre isso, sobre esse programa de regularização da parte ambiental. Ele traz uma série de requisitos, eu vou trazer alguns deles aqui para vocês, mas ele traz como obrigatoriedade a implementação desse programa para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista que, que tenham o caráter potencialmente poluidor. Também traz esse programa de conformidade ambiental como sendo algo obrigatório, procedimentos internos de conformidade, auditoria, denúncia de irregularidades,
aplicação efetiva de códigos de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar, prevenir e sanar irregularidades e atos ilícitos lesivos ao meio ambiente. Traz também, isso ainda está em discussão, a questão de ser atenuante a imposição de sanções penais administrativas que são previstas na legislação, né? Na legislação administrativa que a gente tem. Vedado também a contratação com empresas, o fomento estatal, pessoa jurídica que não tem esse programa de conformidade ambiental. Na realidade, ele traz uma série de requisitos muito bacanas, esse projeto de lei que está em tramitação, ainda na Câmara dos Deputados, para poder trazer essa regulamentação como algo obrigatório às empresas. Da mesma forma que é obrigatório às empresas hoje, devido à lei, né, anticorrupção, obrigatória a implementação, da mesma forma ser obrigado também essa implementação na área ambiental, esse compliance ambiental, para as empresas que são potencialmente poluidoras. Perfeito. Doutora Renata, algum comentário? Bom, eu escutando aqui a Sara falar sobre a aplicação do compliance e essa regulamentação, só pontuando que a nossa legislação ambiental ela é muito rica. Então, ela tem o viés da normativa ambiental, ela é bem consolidada no nosso país. O problema é a questão da aplicação, estar em conformidade, que é o regime do compliance, o objetivo principal do compliance. Então, hoje, eu como advogada ambiental, eu percebo que as empresas hoje, ser empreendedor, ele vai ter que ter esse viés, essa roupagem de sustentabilidade. Não por questões apenas de marketing verde ou se promover como sustentável. Não é o sustentável com aquelas duas caras, não, mas sim de forma de ser sustentável, de forma fiel mesmo ao termo. Então, hoje, eu como advogada ambiental, eu percebo hoje, principalmente nos contratos bancários, né, que o compliance ele vem dessa situação de fiscalização e conformidade com a questão financeira, que vem da Lava Jato, todas essas questões de corrupção. E hoje os contratos, a maioria dos contratos bancários, quando vai existir algum financiamento, eles exigem hoje o cumprimento das normas ambientais pela empresa. Então, cada vez mais, não só os contratos bancários, a sociedade está cobrando o posicionamento ambiental, o posicionamento sustentável do empreendedor. Então, acredito eu que estar em conformidade e aplicar esse sistema de compliance é uma forma de investir na sua empresa, incluir isso no seu plano de negócios estratégico. Porque tanto por questões de mitigar riscos, né? Tanto a questão dos princípios da prevenção e precaução da sua atividade, como também a questão de prospecção no mercado, a questão de financeira, que você vai ter ganhos financeiros com isso, porque hoje a sociedade está mais começando a ficar consciente dessas questões ambientais. Então, acredito eu que hoje uma empresa que aplica esse sistema de compliance, ela vai estar com um passo à frente das demais. E, assim, o advogado tem essa oportunidade de participar, né, desse sistema como Compliance Officer, que é o cargo, né, que é utilizado nesse sistema, como também é multidisciplinar, pode ser outros profissionais da área que entendam a legislação, que entendam o procedimento ambiental, ou uma equipe que possa levar essa sistemática para a empresa. Então, assim, eu acho que acredito que a doutora Sara também pensa da mesma forma. Importantíssimo para iniciar agora a aplicação do sistema de compliance em primeiro lugar, a conscientização dos empreendedores, das pessoas que estão aí na frente das empresas, para incluir a sustentabilidade nos seus negócios. Bem, como Sara e Renata deixaram bem claro, né? Não basta você ter o aspecto enquanto empresa, de que respeita o meio ambiente, que é o chamado greenwash, né? Você faz aquele facelift na empresa e ela parece que tá respeitando as normas ambientais, né? Essa prática de greenwash, o mercado europeu já identifica muito facilmente e implementa barreiras, né, para isso.
E como a Renata deixou bem claro, o interessante para as empresas é partir na frente, né? Esse diferencial competitivo ainda não está na mentalidade dos empresários, mas nós, enquanto juristas, enquanto advogados que amamos o direito ambiental, que vemos ele como um potencial de crescimento na carreira jurídica, motivar nossos clientes, né, a ver essa forma de implementação da política ambiental antes que o PL 5442 seja aprovado, porque quando ele for aprovado, quem já implementou essa metodologia, o compliance ambiental, largou na frente, né? Aí é onde eu queria que a doutora Sara comentasse, porque no artigo 4º desse projeto, ele diz lá que subvenções econômicas, financiamentos, estabelecimentos oficiais públicos de crédito, incentivos fiscais e doações para as empresas, bem como a contratação com o poder público, dependerá dessa ferramenta. Ela acredita que somente com a aprovação do projeto que a gente vai conseguir fazer isso, ou o advogado apresentando o que o compliance pode fazer pela empresa antes da lei para os seus clientes, se ele tem esse potencial de conseguir implementar já as políticas, mesmo que de forma suave. Doutor Gilmar, então, assim, vou trazer experiências individuais, né? Exato. Claro que, assim, pode ser diferente para outros advogados que estão assistindo, mas a minha experiência individual, a primeira vez que eu fui apresentar para uma empresa um programa de compliance ambiental, ele falou assim para mim, o dono da empresa, ele falou assim, certo, mas você vai cuidar também da parte trabalhista, né? Eu falei, não, eu vou cuidar da parte de resíduos, que está totalmente errado, eu já tinha identificado isso já no município, que estava errado. Então eu falei, olha, eu vou trabalhar com a parte ambiental, eu vou organizar para quê? Evitar que você tenha sanções, evitar que você tenha multas, porque as multas hoje a gente sabe que são caríssimas, as multas ambientais. Então, na realidade, eu tentei levar para o cliente o entendimento de que o compliance trabalharia de forma preventiva para evitar que ele tivesse multas ambientais. Mesmo assim, ele falou, tudo certo, mas a parte da contabilidade você também vai fazer? E aí eu olha, então assim, o pensamento dessa pessoa que quando a gente fala de compliance, a gente fala de alguém que está no alto poder, que tenha esse entendimento e que queira implementar o compliance. Então, ele aceita que você modifique estruturas da empresa dele. Essa pessoa hoje, ela não tem essa educação ambiental, que é o que vocês dois falaram, que na verdade é uma mudança de pensamento. Então, se a gente fizer essa mudança de pensamento e vier uma lei como essa, fantástico, fantástico. Agora, somente uma lei como essa, sem uma mudança de pensamento, ainda assim a estrutura do compliance ambiental vai estar deficiente, porque esse gestor, essa pessoa que está na posição mais alta, ela ainda não vê a necessidade de um compliance ambiental. Em contrapartida, tem um outro cliente. Esse foi o primeiro que eu fui oferecendo compliance ambiental. Ele falou, não, eu não quero um compliance ambiental. E logo em seguida, eu falei, não, provavelmente o compliance ambiental não tem mercado. Foi esse o pensamento. E então, uma colega que é trabalhista fechou um compliance ambiental com uma empresa. E o que acontece? Essa empresa precisava ou não, ela não sabia, porque ela precisava regularizar a empresa, de CTE, que é um cadastro técnico federal no IBAMA. Existe um enquadramento, existem fichas de enquadramento. E a pessoa que não é da área do direito ambiental, ela não consegue olhar para uma empresa e falar precisa ou não precisa de CTF. Então, o que ela fez? Ela tinha o compliance da empresa fechado por ser trabalhista e ela me contratou para fazer o compliance com ela da parte ambiental. E no final das contas, ela gastou quase o mesmo tanto me contratando para fazer a parte ambiental, porque a parte ambiental era muito maior do que a parte trabalhista. Mas o dono da empresa não via como necessário um compliance ambiental. Mas quando você apresentava o compliance tradicional, ele aceitava, porque ele pensava numa educação ambiental para os funcionários. Nesse caso, ele queria que toda transação tivesse emissão de nota fiscal. Então, ele queria uma mudança de pensamento nos funcionários dele. Então, ele realmente queria o compliance em si.
mas na realidade a demanda dele era muito maior por um compliance ambiental do que por um compliance normal, tradicional. Mas ele não valorizaria a apresentação desse compliance ambiental sem uma lei. Então, a gente está falando aqui de um empreendedor que tem o entendimento de que precisa de um compliance, mas não entende que precisa de um compliance ambiental. Então, a gente tem vários perfis. A gente tem um perfil de um empresário que não entende que precisa de compliance de forma alguma. A gente tem um empresário que entende que precisa de um compliance geral, e isso envolve trabalhista, empresarial, tributário, ele não entende o valor do ambiental. E a gente tem, em outro lado, um outro empresário, que é um empresário que já foi multado, um empresário que já teve problema ambiental, um empresário que sabe quanto custa uma multa ambiental, que não é só em uma esfera, são em 3. Então, ele entende que, além da multa, ele tem a questão administrativa e ele tem a questão penal, onde ele é responsabilizado pelos atos onde, enquanto gestor daquela empresa. Então, ele entendendo essa relevância do direito ambiental, então ele valoriza o compliance ambiental. Só que aqui doutora Sara, só uma dúvida. No caso, esse cliente que você atendeu, qual era o ramo de atividade dele? Ele tinha, na verdade, ele tinha uma empresa que era a principal, né? E ele tinha várias filiais. E a maior dificuldade dele era entender se as filiais dele também precisavam disso. Mas ele trabalhava com... Ele trabalhava com sementes. Com sementes. Isso. Então, assim, a natureza em si daquela empresa também mostra muito, né, da necessidade do compliance ambiental. Inclusive, assim, foi bem interessante quando você traçou esses pontos de quem são aquelas empresas que fazem jus a um compliance ambiental. Ou aquela que já levou uma multa grande e não quer levar novamente. Então, essa aí é aquela situação que gato escaldado, né, tem medo de água fria. Então, já acha interessante fazer a contratação. Aqueles que, por uma questão legal, precisa para tirar uma licença ou dar o andamento ao seu serviço. E eu acredito que sejam pouquíssimos aqueles que têm a consciência ambiental, né, de querer incluir. Né? E aí vem como o doutor Gilmar, e aqui eu quero registrar a presença da doutora Lúcia Cardoso, nossa vice-presidente, que está assistindo a nossa live, mas o doutor Gilmar falou do greenwashing, né? Que é justamente essa lavagem verde que as empresas colocam como se fosse sustentáveis, pregam a sustentabilidade, mas, na verdade, quando você vai ver, não tem sustentabilidade nenhuma. Né? Então, isso parte muito, claro, da questão cultural, mas você bem falou, vocês falaram, na verdade, sobre que as nossas leis são bem fartas, né, na parte ambiental. Agora, precisa haver essa reeducação por essas empresas, né, e por todos, e inclusive assim novos advogados que sejam especialistas na área de direito ambiental, né, que tem uma carência de mercado, como o Gilmar falou, que as faculdades, eu mesmo só tive um período de direito ambiental, e até a minha professora foi Clarice, que até vocês estavam comentando aqui, né, antes de entrar no ao vivo. Mas é isso, doutora Sara. Então realmente, assim, esse pensamento, ele vem, infelizmente, de trás para frente. Ele vem das empresas que foram autuadas e que sabem a importância do direito ambiental, sabem a importância dessa ação prévia, né, que é o compliance ambiental. Então, eles aceitam muito bem o compliance ambiental, aceitam muito bem a forma de agir preventivamente ou agir em conformidade com as leis. Em segundo plano, a gente vê empresas que entendem a importância do compliance ambiental, mas ainda não entendem do compliance, entendem a importância do compliance, mas ainda não do compliance ambiental. E, na realidade, para você ver qual seria o cliente ideal, principalmente, assim, começa prioritariamente com os clientes que são potenciais poluidores. Então, esses potenciais poluidores, eles têm já uma necessidade maior de adequação ambiental. Então, eles precisam realmente de um compliance ambiental. Até mesmo porque, como a Renata falou, né, para financiamento hoje, eu tenho uma colega que trabalha num banco e ela fala que hoje, para financiamentos de empresas potencialmente poluidoras, ela exige que apresente um programa de compliance ambiental. Perfeito, doutora Sara. Mais uma vez, obrigado. Vamos encerrar agora o segundo bloco do nosso programa OAB em Ação, na TV OAB Caruaru e na TV Câmara. E em instantes retornaremos.